Hello everybody, it's Igor here and this is part 2 of Simple Present. Gente, aqui é a continuação da nossa explicação do presente simples. A gente viu no vídeo anterior, com o exemplo do verbo to be, a gente disse que esse verbo ele é um verbo especial. A gente vai entender mais por que ele é um verbo especial. Mas lembra que com relação ao verbo to be, a gente teve que a formação das frases no verbo to be, afirmativas, negativas e interrogativas, tem essa composição aqui. Por exemplo, se eu quero fazer uma afirmativa no verbo to be, eu preciso do meu sujeito, que aí a gente viu que os sujeitos são os pronomes. Então, meu sujeito, I, meu verbo am, e um complemento que seria happy. Ou seja, foi esse o exemplo que a gente usou. Eu sou feliz. Verbo ser e o verbo estar. I am happy. You are happy. Você está feliz. Você é feliz. Isso é uma afirmativa. Para que eu forme uma frase afirmativa, eu vou usar essa composição aqui. Se eu quero negar, eu vou usar a mesma coisa, mas vou adicionar uma partícula negativa após o verbo principal. Então, se eu digo que eu sou feliz assim, I am happy, se eu quero dizer que eu não sou feliz, eu vou dizer I am not happy. Eu não sou feliz. I'm not happy. E para interrogativas, a gente vai usar essa formação. A gente viu que somente a entonação, como no português, ela não nos ajuda. Por exemplo, eu dizer I am happy ou I am happy não se encaixa você só mudar a entonação para dizer que é uma pergunta ou uma afirmação. No inglês, você precisa inverter verbo por sujeito. Se a gente tem aqui sujeito e verbo, você vai começar com verbo e depois sujeito. Então, se eu afirmo dizendo I am happy, na pergunta eu vou dizer am I happy? Am I happy? Ou seja, eu sou feliz, sou eu feliz, entendeu? Então aqui é só um resumo do que a gente viu antes, para que a gente não fique perdido. Mas nessa aula aqui a gente vai entender o presente simples para todos os outros verbos. Aqui eu vou usar o exemplo, por exemplo, do verbo to love. To love, que seria amar. O nosso verbo amar. Entenda aqui, todos os outros verbos no inglês, com exceção do verbo to be, e dos verbos modais, que é uma categoria de verbos também que a gente pode falar depois, mas todos os outros verbos, eles vão precisar de verbos auxiliares. A gente vai entender por que isso. Conjugando aqui o verbo to love na forma afirmativa. Se eu digo eu amo, eu vou usar a mesma composição do verbo to be. Eu vou usar sujeito mais a ação mais um complemento. Na forma afirmativa vai ser igual. Por exemplo, I love cookies. Eu amo biscoitos. I love cookies. You love cookies. Então, ficaria I love cookies. You love cookies. Quando eu vou para a terceira pessoa, fica he loves. He loves cookies. He loves. She loves. It loves. Então, a terceira pessoa do singular no inglês, ela tem essa divergência, ela sempre vai ter uma variação na conjugação. Por exemplo, aqui você vai perceber que volta. We love e they love. They love cookies. We love cookies. It loves cookies. Então, veja que tem a variação entre loves e love para a terceira pessoa do singular. Assim que essa é a formação de frases afirmativas dentro desse contexto. Mas agora, quando a gente vai para as negativas, eu preciso dos meus verbos auxiliares. Eu preciso, na verdade, do verbo auxiliar, que seria o verbo do ou does. Porque aqui é o mesmo verbo, só que ele é conjugado para I do, you do, we do, they do. E como eu disse, a terceira pessoa, ela vai ficar does. Ela tem a variação. Então, he does, she does, it does. Como é que a gente vai usar isso? Pegou aí que a afirmativa, ela tem a mesma formação do verbo to be, por exemplo, que a gente viu no vídeo anterior. Mas quando eu vou para uma negativa, eu vou usar o seguinte: um sujeito mais
o meu verbo auxiliar, eu vou colocar aqui como uma ação com asterisco, né, o verbo auxiliar, com a negativa, ou seja, quem vai receber a partícula negativa dentro da frase, com os outros verbos, é o verbo auxiliar. Mais o verbo principal, que seria a ação, mais o complemento. Ou seja, como a gente viu lá no verbo to be, se eu fosse usar a exemplo do verbo to be para dizer eu não amo biscoitos, eu não poderia dizer I love not cookies. I love not cookies. Não está correto. Você precisa do auxiliar. Então você vai dizer I don't ou I don't love cookies. Ou seja, você usou o auxiliar com a negativa mais o verbo principal. Então, I do not love cookies. I don't love cookies. Eu não amo biscoitos. You love cookies é a afirmativa. Você ama biscoitos. Como é que eu digo você não ama biscoitos? You don't love cookies. You don't love cookies. Ok? Aqui, quando a gente vai para he, a gente vai usar o nosso auxiliar para a terceira pessoa, que seria, em vez de do, eu vou usar does. Ou seja, he does not, ou he does not, ou doesn't love cookies. Ou seja, doesn't love. Aqui seria a mesma ideia. She doesn't love. It doesn't love. E aqui, continuando a mesma ideia, a gente vai agora retornar. Veja aqui love, aqui love, e aqui variou. Varia só para a terceira pessoa. Então, we do not, ou we don't love. We don't love. E aqui, they, como ficaria? They don't love cookies. Ok? Então, essa é a formação de uma frase negativa no presente simples para todos os outros verbos. Love, eu poderia dizer o verbo run, por exemplo. Vamos mudar aqui o contexto. Eu falei no sentido de amar biscoitos. Mas eu poderia dizer run every day, por exemplo. Correr todos os dias. Correr seria a minha ação, todos os dias o meu complemento. I run every day. Eu corro todos os dias. Como eu diria, eu não corro todos os dias. I don't, or I do not run every day. Ou seja, para mim fazer a negativa, eu preciso adicionar o meu auxiliar com a negativa. E o meu verbo principal, a ação da frase, ele fica normal, ele fica dessa forma. Então, todos ficaram com love, em vez de loves, aqui na terceira pessoa, porque quem foi conjugado na frase foi o meu auxiliar. Então, o meu principal não precisa ser conjugado também. Aqui fica love, não fica loves. Assim que, entendendo afirmativas negativas, a gente pode ir para interrogativas. Interrogativas eu também vou precisar do meu auxiliar. Como é que vai ficar isso? Como é que eu perguntaria no presente simples para os outros verbos? A gente viu lá no verbo to be que eu só inverto a ordem entre sujeito e verbo, eu ponho verbo sujeito. Para esses verbos, o que eu farei? Eu vou colocar o meu auxiliar, meu verbo auxiliar, mais o meu sujeito, mais o verbo principal com o complemento. E aí a minha interrogação. Como vai ficar isso? Como é que eu pergunto, por exemplo, no nosso exemplo de amar biscoitos? Você ama biscoitos? Como eu perguntaria isso para a segunda pessoa? Você ama biscoitos? Eu ia dizer, meu auxiliar, do you love? E aí o meu complemento, cookies, do you love cookies? Então eu tenho o meu auxiliar, o meu sujeito e o meu verbo principal. Do you love cookies? Você ama biscoitos? Se eu perguntasse para mim mesmo, do I love cookies? Do I love, ou seja, eu amo biscoitos? Aqui é uma forma interrogativa. Do I love cookies? E assim por diante.
No caso, para a terceira pessoa, como nós diríamos? Nós teríamos que usar o does. Ou seja, does he love? Does he love? Novamente eu não conjugo o verbo, porque o meu auxiliar já está conjugado. Ele já foi conjugado para a terceira pessoa, does. Então o meu verbo não vai ficar loves, vai ficar love. Então, does he love cookies? Aqui tem o meu complemento. Does she love cookies? Does it love cookies? Então, todos eles na forma interrogativa. E aí, quando eu vou para as pessoas do plural, eu volto ao meu do, a forma normal. Do we love? Do we love cookies? Ou seja, nós amamos biscoitos? Yes, we do. Do they love cookies? Do they love? Yes, they do. Ou no, they don't. Não, eles não amam. Então, assim que essa é a formação de frases para os verbos no presente simples, no sentido de todos os verbos, com exceção do verbo to be, porque o verbo to be não vai usar o nosso auxiliar. Então vamos fazer aquele resumão. As frases afirmativas, elas vão ter a mesma formação do verbo to be, sujeito, ação, complemento. Sujeito, ação, complemento. I love cookies. I love cookies. Eu amo biscoitos. Quando eu vou para a negativa, eu vou dizer sujeito, verbo auxiliar, do ou does, dependendo de quem é a pessoa, do ou does. Sujeito, verbo auxiliar com negativa, para que a frase fique negativa, obviamente. E o meu verbo principal com um complemento. I don't love cookies. Ou seja, eu não amo biscoitos. I don't love cookies. You don't love cookies. He doesn't love cookies. She doesn't. It doesn't. E aqui, do de novo. Do not, do not. E para fechar, as interrogativas. Interrogativas, a gente inicia o nosso verbo auxiliar. Lembra que lá no verbo to be a gente tinha que começar com o verbo antes do sujeito? Em vez de ser o verbo principal que vai para o início da frase, quem vai para o início da frase é o nosso verbo auxiliar. Do I love cookies? Do I love cookies? Do you love cookies? Então perceba, verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo principal, que pode ser qualquer outro verbo, exceto o verbo to be, e o complemento, cookies. Does he love cookies? Does he love cookies? Beleza? Então, lembra que para afirmativas, os verbos, qualquer verbo, ele vai ser conjugado de forma normal, por exemplo, love, love, loves, para as três pessoas do singular, e a terceira pessoa do singular, melhor dizendo. E aqui, quando eu vou para negativas, eu não preciso conjugá-lo. Não vai ficar loves, nem aqui loves na interrogativa. Por quê? Porque o meu auxiliar já está conjugado. Assim que eu espero que você tenha entendido. Pratique isso. And I'll see you on the next video.